Olá pessoal do Jaçanãcast, eu sou Edgar Abençoado e hoje no bate-papo quem está conosco aqui é o vereador Ismael Romão. Vai trazer aquele bate-papo, fica ligado e vem com a gente. Seja bem-vindo, Ismael. Valeu, Edgar, é um prazer mais uma vez estar aqui no Jaçanãcast, né? Da última vez que eu estive foi na posição de jaçanense, de filho dessa terra, né? Já trouxe algumas histórias para o município de Jaçanã e da última vez eu falei um pouco da minha vida, a minha carreira profissional e pessoal, e hoje é um prazer estar aqui para a gente falar de política, né? Que inventei, digamos assim, de entrar nesse desafio que é participar de uma política no interior, muito desafiador, de forma positiva. Eu fui surpreendido com a minha votação, confesso que eu não acreditava tanto que iria ser tão bem votado, né? Eu sei do meu potencial, sei quem eu sou, mas assim, meu potencial financeiro para uma campanha no interior, no município de Jaçanã, eu não tinha tanta confiança dessa forma. Mas graças a Deus o pessoal apoiou o projeto, abraçou a causa. Quero já agradecer aqui os 357 votos de confiança, as mais diversas pessoas que abraçaram a causa e que estiveram assim, não, eu quero Ismael na Câmara e estamos aí, né, agora para fazer história, digamos assim. E nessa campanha você foi a oposição, né? Pela oposição você foi o mais votado. Sim. E no geral, qual foi a sua colocação? Fui o quarto vereador mais votado do município. Quarto vereador mais votado do município. Inclusive, assim, destacando que dentre os vereadores, a maioria já vem de família política, já tem carreira política, já tem história política no município de Jaçanã, diferente de mim, né? Eu sou um jovem de família humilde, que meus pais vêm da agricultura, meu pai era mecânico, e que fui estudando política e fui criando meu espaço ali também no meio político, e hoje a gente está aqui para trazer esse diferencial. Na oposição foram eleitos quantos vereadores? 2 vereadores na oposição. 2 vereadores. Você e eu e Aldemir. Aldemir. Isso. Ótimo. Depois vamos trazer Aldemir aqui também para fazer aquele bate-papo. Ismael, como será essa nova oposição formada agora nesse pleito? Como vai ser a sua atuação? Edgar, eu digo que cada eleição é uma nova eleição e cada um traz sua história, né? Eu digo que o município de Jaçanã ele cresceu muito de lá para cá, o pessoal abriu bastante a mente, então eu digo que vem uma nova oposição, no sentido que é uma oposição de mais conhecimento, mais amadurecida e que ela vem com um grupo mais forte, entendeu? Porque a gente, vamos dizer aí, o prefeito eleito, o qual aí se orgulha por ser tetra, né? Já é a 4ª gestão dele, digamos assim, mas que a sua última gestão não foi das melhores. E assim, o que me dá o respaldo de dizer isso é que mais de 42% da população ela votou no candidato de oposição. Ou seja, mais de 40% da população jaçanense não está satisfeita com a atual gestão que hoje se reelegeu. A gente considera assim, foi eleito, é um feito, mas a gente que é oposição tem esse respaldo e essa, como se diz, essa missão de trazer explicações, de trazer uma fiscalização para esse montante de população aí que, como se diz, foi oposição, né? Se eu não me engano, foi 2.176 pessoas, né, dos eleitores votantes, que votaram na oposição, ou seja, que não estão satisfeitos com a atual gestão, a qual a gente tem que, como se diz, tem que trazer o respaldo, tem que mostrar, tem que fiscalizar e tem que estar presente, sim, mostrando que é um trabalho de vereador atuante no município. Você foi um vereador que, pelo menos que a gente ouviu nas ruas, muito olhado pelo setor da educação e pela saúde. Como você avalia isso? Assim, eu muito feliz com relação a isso e eu avalio que foi como se diz, foi uma tomada de decisão dos meus eleitores de esperança numa política renovada, digamos assim, né? Porque minha campanha, de modo geral, foi batida em cima de argumentos, de fala, de projetos, de ideias e iniciativas. Então, assim, eu acredito que esses 2 setores são setores que têm uma esperança de eu trazer projetos e ideias que venham transformar também a realidade deles. Assim, como eu sou servidor público, né, graças a Deus é efetivo, então são esses servidores que também têm a esperança de ter alguém ali no Legislativo a quem possa apoiar eles, seja em projetos, seja em melhoria salarial, seja em melhorias de condições de trabalho também. Então, assim, eu acredito que a esperança é de ter uma voz dentro da Câmara Legislativa, né? Na condição de servidor público, você é um servidor da área da saúde. Sim. E então você vai ter um foco voltado para a saúde também. Também. Eu acredito muito, até porque a gente, nas minhas caminhadas, quanto candidato a vereador, a saúde foi uma das secretarias muito bem batidas e questionadas e procuradas, e que as pessoas disseram: ó, Ismael, quando estiver lá, olha para a saúde.
Ismael, quando estiver lá, olha para a saúde. Então, assim, na posição de servidor público e de jaçanense, quero sim estar ali próximo da Secretaria de Saúde, observando, fiscalizando e ajudando quando preciso for, para que as coisas andem. E também junto dos servidores da saúde, porque assim, se o servidor está sendo bem remunerado, se ele está sendo bem visto, se ele tem ferramentas para trabalhar, de fato ele vai fazer o melhor serviço dele, né? Como eu até citei no último podcast que a gente teve, porque a saúde é uma área muito crítica. E às vezes os servidores, eles levam uma culpa que não é deles. Né? Eu digo porque também sou profissional da saúde, que nem eu citei. Então, muitas das coisas que a enfermagem e outras áreas eles levam de culpa, eles não têm nada com aquilo. É uma falta de gestão, é uma falta de administração. Então, na legislatura, no trabalho de vereador, eu quero estar presente nessa questão para que o servidor ele não venha a levar uma culpa que não é dele. Né? Na gestão passada, né, era uma reclamação muito forte em relação à questão da saúde, a falta de medicamentos, equipamentos. Alguns profissionais me procuraram e falavam sobre os equipamentos que estavam faltando, que agora me foge à mente, mas são equipamentos bem complexos, o nome, que estavam faltando, que é de extrema necessidade. Na condição de vereador, você vai fazer essa fiscalização interna, nas UPAs, no Central? Sim. E na verdade isso é uma obrigação de vereador, né? Então assim, a ideia é essa, é a gente estar presente. Agora sim, Edgar, eu não digo fazer aquela fiscalização de chegar batendo em porta de médico e abrindo para ver se ele está dormindo ou se não está. Eu acho que isso aí foge da minha competência. Mas fazer a fiscalização no termo que foi feita uma licitação de 1,5 milhão para medicamentos e o medicamento não está ali, então está faltando alguma coisa. Foi feito ali, a ambulância está não sei quantos dias sem a devida manutenção e os funcionários estão reclamando porque não estão conseguindo dirigir a ambulância porque está faltando a mecânica, então a gente deve estar atuando dali. Então assim, apesar de eu ser muito presente na rede social, eu acredito que a rede social vai ser utilizada mais para me mostrar uma transparência no meu trabalho de vereador, né? Porém, na última escuta, que eu já tiver procurado todos os setores e não tiver sido ouvido, claro que eu vou utilizar a rede social como repúdio a alguma deficiência da gestão, digamos assim. Mas vou sim fazer esse trabalho, estar presente na UPA, estar presente nas UBSs, estar vendo como que está a atenção básica, né? Eu gosto muito da atenção básica porque é a partir dali que o nosso município ele fica saudável. Tudo tem que passar por um postinho, tudo tem que passar pelo agente de saúde, pelo agente de endemias também. Então assim, a gente tem que estar presente nessa parte aí para que as coisas fluam melhor, né? Se a atenção básica ela funciona direito, a emergência não vai sobrecarregar. Com certeza nós vamos ter uma oposição aí, ela mais embasada, né? Uma oposição com mais competência. E o que esperar mais dessa oposição em Jaçanã? Eu acredito que eu vou falar um pouco até por Aldemir também, sim, digamos assim, pelo pouco que eu conheço dele, porque assim, a gente está em uma oposição hoje. Eu venho com minha carga de conhecimento quanto servidor público, quanto estudante, quanto parlamentar juvenil do Mercosul. Então assim, eu gosto muito de estudar leis, de procurar leis, de saber o que está acontecendo dentro da documentação. Aldemir, que ele vem com uma carga de experiência aí no Conselho Tutelar, e eu tenho quase certeza assim, de quem trabalha no Conselho sabe onde está a deficiência social do município. Então assim, eu acredito que ele já vem com essa visão de políticas públicas, de eu trabalho com famílias hoje que elas carecem 100% da assistência do município. Isso é assistência social, é assistência em saúde, é assistência familiar, é educação. Então assim, a gente, quanto oposição, a gente vem com esse olhar humano, né? Porque a gente vem da base, né? Eu e o Aldemir, a gente não vem da política, não somos filhos da política, a gente é filho de cidadão jaçanense. Então a gente vem com essa missão de procurar a solução para o nosso município, né? E através da política a gente quer trazer essa transformação. Nós tivemos aí ultimamente, não sei se foi uma falha ou o que foi, mas infelizmente saiu uma fala do prefeito eleito. Ele diz, precisa de um tempo para arrumar a casa. Se ele já vem de uma gestão e entra nessa outra dizendo que vai precisar de arrumar a casa, como você avalia a fala desse prefeito? É uma pegada um pouco polêmica, digamos assim, né? Porque assim, quem é da situação, ela vai justificar que tá ok. Quem é da oposição vai vir ferrenho dizendo que isso é até uma miragem, digamos assim. Mas assim, eu avalio que houve um erro sim, nesse posicionamento dele,
O prefeito, no início da sua fala, ele justificou que é porque está tendo muitos cortes, o governo federal tal. Inclusive, ainda veio citando que pegou a gestão não tão boa, que isso eu acho um erro enorme. Inclusive, ele pegou uma casa, quando ele pegou, digamos assim, ele pegou a casa arrumada, né? Secretaria de Transporte com todos os equipamentos ali funcionando e com estoque de pneus e etc. Pegou com dinheiro em conta, pegou com todos os projetos andando. Então, assim, ele já pegou uma casa arrumada. Então, ele dizer hoje que vai precisar de 4 meses, não sei quantos meses para arrumar a casa, quer dizer que ele não teve competência suficiente para manter a casa arrumada. Tá entendendo? Então, assim, mesmo que justifique que está tendo muitos cortes do governo federal e estadual, seja do que for, que eu até entendo que de fato o país hoje está passando por um processo muito complicado e para o município está sendo difícil, mas ao mesmo tempo eu entendo que ele não se planejou para isso. Porque os cortes a gente não começaram de agora. Os cortes começaram de 2, 3 anos atrás. Então, se ele acha que a casa está muito complicada, muito bagunçada, é porque na minha visão faltou administração para manter o que estava funcionando e se planejar para os cortes futuros. Vamos falar agora de um assunto polêmico também, mas que chamou muita atenção da sociedade, chamou a atenção dos profissionais efetivos do poder público, sobre o novo secretariado. Qual a sua opinião sobre essa troca de secretários, sua visão sobre os novos que foram colocados? Como é que você vê essa situação? Na posição de vereador, e que eu me comprometi desde cedo, de estar trazendo a transparência, a explicação para a população através da minha rede social, então eu já vinha com essa visão de fiscalizar desde o início quais seriam as secretarias, quais seriam as mudanças e os novos nomes, né? Eu vejo de forma otimista, mesmo sendo oposição, eu tenho um pinguinho de esperança de que algo novo vem aí, né? Eu acho que o prefeito ele agiu de certa forma, de forma coerente, no sentido que ele fez as devidas trocas, né? Não aqui querendo desconsiderar, como se diz, um profissional de ninguém, mas que havia uma grande demanda e um grande pedido da parte da população que houvesse, por exemplo, uma troca na Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde. Isso. E aí houve essa troca. Então, pelo menos mostra que o prefeito ouviu algumas das demandas da população, né? Então, assim, eu avalio de forma positiva porque mostra que o prefeito ele abriu ouvidos e viu que se ele não mudar a forma de fazer gestão, se ele continuar fazendo do jeito que ele fez no seu último mandato, talvez ele politicamente não fique tão bem quanto ele acha que está, entendeu? Então, assim, eu vejo de forma positiva. Eu desejo muito que os novos secretários eles façam um ótimo trabalho, porque de certa forma quem ganha é a população, né? Eu desejo muito boa sorte para a nova secretária de saúde, que ela tenha muito discernimento, muita sabedoria, porque é uma secretaria bem difícil, eu reconheço, mas eu acredito que essas mudanças elas foram necessárias e que o prefeito acertou em fazê-las, né? Com exceções de algumas mudanças políticas, porque eu acho que a política, a Câmara de Vereadores e o Executivo, ela deveria ter uma certa independência. E na medida que eu coloco uma pessoa por indicação de um vereador, eu acho que aí começa a entrar a política e não começa a ter essa devida independência. Então começa onde vem o primeiro erro, porque quando o secretário ele não estiver atuando da devida medida, talvez o prefeito tenha um problema em querer tirá-lo, porque ele está com um acordo ali político com um ente político que eu acho que isso não é certo. E outro ponto bem positivo e assim, outro ponto importante, não positivo, mas importante, que eu acho que deveria ser observado, era a característica profissional de cada secretário, né? Foi muito questionado na minha rede social, muita gente me questionou. Ismael, eu acho que para um cargo de secretário deveria ter pelo menos uma avaliação do currículo, se aquela pessoa é capacitada para aquilo. Porque às vezes você bota um secretário, sei lá, secretário responsável pela pedra do calçamento, bem, né, aqui, para não citar nome, secretário responsável por essa garrafa d'água, mas o secretário não sabe o que é H2O. E aí, como que fica? Né? Então eu acho que deveria ter essa visão também, de você colocar gente competente naquele cargo, e não utilizar de um cargo de confiança como um cargo político, de moeda de troca. Eu acho isso muito errado. Eu converso bastante na rua e lido com um público muito grande, e algumas pessoas me questionaram sobre essa questão da saúde, onde havia muita reclamação, né? E como colocar uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, os devidos conhecimentos com a área da saúde. Sim. E aí o questionamento que se levanta. A atual gestora da saúde em 2025, ela mostra trazer uma grande experiência. Sim. Né? Ela foi diretora de uma escola, fez um ótimo trabalho.
Da escola, ela foi secretária de Ação Social. Todo mundo traz uma fala muito positiva em relação a ela. E eu acho que ele acertou quando transfere ela para a saúde, né? E isso mostra que tem um olhar, pelo menos, direcionado para uma pessoa que não é a questão política, mas a questão profissional, que realmente pode trazer uma melhoria muito grande para a Secretaria de Saúde, sabendo que a Secretaria de Saúde é um espaço muito polêmico, muito complexo, exigente e cobrador. Né? Mas faço uso das suas falas, a gente deseja aqui sucesso à Secretária de Saúde, que Deus abençoe, e torcemos para que ela faça um bom trabalho, porque a saúde está carente, viu? A saúde precisa de alguém que faça algo novo ali e faça acontecer. Inclusive, eu quero até pedir licença nesse momento, né? Nessas desejos de boas-vindas e do bom trabalho, que observe também para os funcionários, né? Que é aquele negócio. A saúde anda quando a gente tem valorização profissional e quando a gente dá condições para os funcionários trabalhar. Então, assim, que a próxima secretária aí, a atual secretária já nomeada, inclusive, que ela tenha esse olhar também para os nossos funcionários da saúde, né? Desde os funcionários da emergência ali no hospital até os funcionários da atenção básica, enfim, que observe com bons olhos esses profissionais que carecem muito como se diz, de um olhar diferente de uma secretária e de um gestor, né? Isso é muito bom. Sabe-se que a oposição não se posicionou com relação à votação da presidência da Câmara, né? Diante disso, qual a relação da oposição com os demais membros do Legislativo, Ismael? Essa polêmica que ele está trazendo hoje, né? Mas assim, é interessante essa pergunta. Realmente, a gente, quanto à oposição, não teve um posicionamento firme com relação à presidência da Câmara, até porque a gente considerou que a Câmara, por ser totalmente alinhada ao prefeito, ela já estava com suas decisões tomadas, né? Então, assim, já estava praticamente definido quem seriam os presidentes do primeiro e do segundo biênio, certo? Então, assim, a oposição ali, votando a favor ou contra, não iria trazer tanta diferença assim, certo? Então, assim, independente da gente ter se posicionado ou não com relação à presidência da Câmara, a gente tem uma relação muito, como se diz, muito boa com os demais membros, até porque a gente está chegando agora, graças a Deus a gente foi muito bem acolhido, né? O pessoal desde a outra gestão, né? O ex-presidente, que era o Vitor, ele já desde o início já acolheu a gente bem, já até chamou até para a gente ir para, como se diz, para a confraternização da Câmara, já mostraram um pouco como funciona o trabalho lá dentro. Então, assim, a gente tem uma relação muito positiva, que é necessária, né? Eu tenho ouvido muito da população que diz assim: Ismael e Aldemir lá, eles não podem fazer a diferença. O Andorinha só não faz verão. Porque realmente os meninos são bons, mas eles não vão conseguir alterar muita coisa no município porque estão sozinhos. E aí, de certa forma, eu confirmo, dizendo que o Andorinha só não faz verão, mas eu digo que sozinho a gente não está. Porque a Câmara de Vereadores ela tem 9 vereadores, incluindo eu e o Aldemir. E os meninos eles também têm essa visão de fazer algo pelo município. Foi o que eu falei no meu discurso de posse, né? Todo mundo que ali está, melhor dizendo, eleito, passou pelo palanque e anunciou que iria trazer melhorias para o município. Então eu, na posição de oposição, vou trazer muitos questionamentos e muitos projetos para a Câmara e espero que eles votem com esse olhar também de melhoria. Acredito que muitos dos projetos que a gente vai trazer vai ser aprovado sim, porque eu confio que a Câmara ela venha com esse olhar de trazer alguma coisa diferente para o município de Jaçanã, de trabalhar pelo município. Talvez não fiscalize tanto quanto a gente, por questões políticas, né? Eu acho que é a obrigação do Legislativo fiscalizar. Mas eu acho que talvez esse trabalho seja mais feito de forma mais pontual por mim e Aldemir. Porém, eu acredito que os projetos e requerimentos que a gente colocar na Câmara, os meninos devam também votar. E se não votar, pelo menos vão justificar, que é o que eu espero. Entendeu? Então, nossa relação, por enquanto, é uma relação muito diplomática, muito bacana. E eu acredito que a gente vai manter assim durante uns 4 anos. Entra aqui algo assim bem interessante. A pergunta das pessoas, né? Fazendo as comparações, né? Nós sabemos que no mandato passado nós tivemos também 2 vereadores de oposição, sim, sendo que um no final do mandato migrou para a situação, né? Teve lá suas razões, mas Naldo ele permaneceu fiel na oposição. E aí alguns dizem que você
Estão fazendo comparações de você com o Naldo e também até com o Branco, né, que migrou para a situação. Fala um pouco sobre essa situação aí. É algo que não deixa de acontecer, né? Porque assim, eu entendo a população, às vezes eu não gosto muito de comparação. Vou ser bem sério, eu nem gosto de ser comparado com o Naldo, porque ele tem um perfil dele. Eu respeito e admiro até por ter se mantido na oposição. Sim. E também não gosto muito de ser comparado com o Branco. Por quê? Porque eu acho que cada um tem sua essência e tem sua história, né? E com relação a Naldo, as pessoas questionam muito, que dizem assim: ah, Naldo só fazia oposição, nunca elogiava. Ou Naldo só fazia zoada em rede social e não resolvia. Então assim, vamos lá. Eu sou bem pontual nisso. Igual a Naldo eu não serei, né? Essa minha fala pode ser que agrave tanto a pessoas da oposição que queiram que eu seja igual a ele, sim, ou o pessoal da situação que também queriam que eu não fosse, por exemplo. Mas assim, eu não serei no sentido que Naldo tem sua história, tem toda a sua formação política e eu tenho a minha. Então assim, eu tenho aquela visão de fazer uma oposição, mas uma oposição talvez que seja mais julgada em cima da documentação e de uma fiscalização mais coerente ao meu ponto de vista, né? Por exemplo, há pouco tempo a gente teve muita reclamação com relação à premiação do campeonato municipal, e antes de eu ir para a rede social eu procurei o secretário daquela pasta. Por quê? Porque eu já fui secretário também. Inclusive, meus colegas hoje de Câmara, eles foram uma oposição ferrenha a mim, né? Por questões meramente políticas, e o prefeito da época, o prefeito Otto, ele não quis fazer o acordo político que eles queriam, sei lá, enfim, mas por questões meramente políticas eu sofri grande perseguição, né? Tem muitos dos que foram reeleitos e hoje são eleitos vereadores, que eles me perseguiram por questões meramente políticas. Então assim, eu não acho que a politicagem, eu digo assim, ela traga alguma solução para a população. Então eu, na posição de vereador, quando candidato, eu me comprometi em trazer algo diferente e algo que trouxesse solução. Então, para mim, pegar uma briga simplesmente por questões políticas, eu não pego. Agora assim, não, vale a pena eu ir correr atrás daquilo ali, eu discordar, eu botar requerimento, eu fiscalizar, ir atrás para que traga uma solução para a população, aí eu vou atrás, né? Fui à procura do secretário, ele me ouviu e me deu a justificativa. Agora, se hoje, por exemplo, ele não tivesse pago, eu já estaria cobrando de novo e mais, como se diz, documentado em rede social, e o negócio ia apertar. Porque assim, todo mundo sabe que as coisas mudaram um pouco. Então o que vale mesmo, hoje em dia, é documento. Então primeiro me documento, né? E aí depois eu posso fazer uma denúncia bem feita ao Ministério Público, por exemplo. Então assim, até que eu digo, eu posso não ser a mesma oposição que Naldo foi, mas talvez eu seja uma oposição em termos de gestão pública, em termos de gestor e de política, talvez eu seja uma oposição que preocupe mais. Porque eu não vou fazer denúncia vaga e nem vou brigar por picunhar uma ambulância que está ao léu hoje ao sol porque não deu tempo o condutor tirar para a sombra. Aí eu posso ali conversar com o condutor e tirar a ambulância. Agora, não, tal paciente foi abandonado em tal canto porque a prefeitura não deu a devida assistência. Aí eu vou em cima. E aí eu vou cobrar e aí eu vou fiscalizar. Então assim, a diferença entre eu e Naldo nesse sentido é porque eu gosto de trabalhar muito com documento, né? E até eu tenho essa facilidade. E com relação a Branco, aquele negócio, Branco ele teve, que nem você me citou, ele teve seus motivos, né? Mas eu garanto, em cada entrevista, em cada momento, em cada situação que eu participo, eu garanto e reafirmo que eu nunca farei parte dessa situação, né? Nada contra, digamos assim, alguns políticos, mas minha forma de fazer política, ela não bate com a atual gestão, não bate com o atual prefeito de forma alguma. Assim, até que eu brinco, eu respeito ele quanto pessoa, mas quanto político ele não me representa, e nunca vai me representar, porque a forma que ele faz política é muito distinta da minha, né? Porque eu gosto de uma política pública que ela faça acontecer, entendeu? Agora vem outro ponto, uma frase bem interessante que eu vi, e que é um nexo ali que faz um certo diferencial. Um certo professor ele disse que a política partidária ela não vem interferir na política pública. O que eu quero dizer com isso? Por mais que eu não estarei de nenhuma forma do lado de situação com essa gestão, não quer dizer que eu não irei aprovar um projeto que venha de lá. Certo. Claro, vai ter momentos que eu vou aprovar projetos que vêm do atual prefeito, que ele vai mandar para a Câmara, e eu vou aprovar sorrindo, feliz e dizendo para o povo, aprovei sim. É projeto do prefeito, mesmo sendo oposição, eu aprovei. Porque são projetos, devem ser projetos que venham trazer uma transformação. Aí sim. Agora, como se diz, chegar um projeto que vem trazer um benefício e eu dizer um não simplesmente por questões políticas, porque não faço parte do grupo de situação, aí eu acho que é onde a politicagem entra, e eu não trabalho com politicagem.
Entendeu? Você trouxe um assunto aí bem bacana sobre a questão da política pública. No período da campanha, o atual gestor ele foi convidado para estar com a gente aqui, infelizmente por uma razão ou outra ele não participou, mas ele, em cima da hora, ele desmarcou aquela... Acho que é porque era ao vivo. Poderia ser, porque desmarcou aquele bate-papo. E antes dele chegar, é claro que eu tinha que me respaldar de algumas situações. Eu estava com o plano de governo dele na mão, e estou ainda com esse plano de governo. Inclusive, Ismael, quero convidar vocês para nós debater no decorrer dos anos esse plano de governo que está nas minhas mãos, que é feito pelo atual gestor para essa atual gestão, a gestão dos 4 anos, 2025 2028. Nós vamos debater junto isso aí. Só desculpa até atrapalhar, mas eu acho muito curioso a gente debater um novo plano de governo quando ele não cumpriu nem metade do anterior. Né? E ainda precisa arrumar a casa. Só um adendo. Mas vamos lá. E então eu fiz uma volta na rua. Conversei com alguém do pessoal da educação, conversei com o pessoal da saúde e conversei com os empreendedores de Jaçanã, com alguns empreendedores de Jaçanã. Os empreendedores, que é um setor que gera emprego, que gera renda, que deveria ter um olhar mais atento da parte da gestão pública, os que eu conversei com eles foram todos unânimes em dizer: esse homem nunca nos visitou e não tem uma política pública direcionada para esse setor. Não tem uma política pública direcionada para o setor do empreendedorismo. No sentido de um incentivo fiscal, de criar situações para que desenvolva muito mais. E esse olhar, enquanto vereador, nessas políticas públicas, você vai também fazer esse diálogo com esse pessoal? Sim, 2 pontos bem importantes. Eu já disse isso, inclusive, quando eu não era político, né? Que queira que sim, queira que não, mesmo eu não querendo ser, mas hoje eu sou um político, tem que ser. Todo político sobe no palanque e diz: eu vou lutar pela agricultura, pela saúde, pela assistência social, e muitos deles também dizem pelo empreendedorismo, né? Até porque, como eu disse, hoje a fonte de economia do município de Jaçanã, ela se resume basicamente em prefeitura, né, servidor público, agricultura, que ainda tem boa porcentagem, e comércio local, o empreendedorismo. Só que aí o político, quando ele desce do palanque, acabou. Que inclusive o político, né, o atual gestor, ele fez esse convite, que eu digo e reafirmo que eu gostei, que ele fez o convite da gente descer do palanque. E aí eu fiz outro convite, né, que a gente desça, mas que a gente não esqueça o que lá a gente prometeu. Então assim, eu na posição de vereador, que muita gente já me falou também: Ismael, tem muito projeto bacana, não sei o que, durante a campanha. Muito projeto massa, mas ele esqueceu que quem executa o projeto é o prefeito. Só que eu não esqueci disso. Eu quero mostrar para a população que quando a política quer fazer o bem, ela faz. Quando o político ele tem a olhar para o povo e para a situação, para o comércio, ela faz acontecer. Então, assim, meus projetos eu sei que quem executa é o prefeito. Então, assim, eu na posição de vereador vou cobrar para que essas melhorias sejam feitas, né? E onde eu puder, quanto vereador também, o que eu puder fazer que não precise tanto da prefeitura, eu vou lutar para isso, entendeu? Eu também sou filho de comerciante. Graças a Deus, hoje eu digo que boa parte da minha vida, quem sustentou foi o comércio, né? Pai mecânico, ele cresceu ali, empreendedor no município de Jaçanã. Então a gente vai sim lutar com parceria junto com o Sebrae e outros órgãos para que a gente venha tentar fomentar esse comércio local. Porque hoje é o que está segurando, é uma das fontes principais que eu já falei, né? Quando não é prefeitura, é comércio. Com certeza. Nós falamos no secretariado lá atrás, e agora me veio à mente a questão do secretariado novamente. Nós tivemos um secretário de Agricultura aí que ele trouxe umas ideias inovadoras, né, implementou alguns projetos piloto no objetivo de fortalecer o setor agrícola e dar uma dinâmica diferente. Né? Inclusive, conversei com alguns agricultores que receberam um determinado projeto e eles estão muito satisfeitos. Só que o secretário ele foi trocado. Sim. Ele foi trocado. Será que terá continuidade esse projeto piloto com a dinâmica que ele vinha e trazer mais inovações? O que é que você acha? Eu fui secretário de Agricultura e eu vou ser bem sincero na minha palavra. Eu acho que enquanto não tiver um prefeito que ele tenha um olhar de fato para a agricultura, vai ser difícil trabalhar na Secretaria de Agricultura. Primeiro, porque é uma secretaria que não tem recurso. Já tem aí um problema. Segundo,
que a agricultura no nosso município, ela esbarra nisso que você acabou de falar. Eu trago um projeto bacana, um projeto que vai trazer muita coisa boa para o município, só que a agricultura não é aquilo que eu, por exemplo, vamos lá, que eu botei agora, já aconteceu. Não é. Ela precisa que as coisas aconteçam. Um projeto para ele ser bem executado e trazer resultado precisa de 4, 5 anos. Só que o que acontece? Com 4 anos o prefeito muda o secretário. Ou muda a gestão, que muda o secretário também. Então aquele projeto que tinha começado, por ser de outra gestão, ela já se encerra. Ou por ser de outro secretário, já se encerra. E assim acontece o quê? O agricultor fica desacreditado. É o que acontece muito. Por exemplo, eu vou trazer aqui um projeto de revitalização da cajucultura. Trouxe, dei ali mudas de cajueiro, sei lá, de uma variedade que se adapta à nossa região. Só que é um projeto que ele precisa aí de 5 anos de assistência. Só que aí o secretário ele trouxe essas mudas com 1 ano e meio, ele foi trocado. E o outro secretário não voltou mais na propriedade para dar aquela assistência. E aí? Aí o agricultor vai dizer, não, todo ano acontece isso, tal órgão diz que vai dar assistência, desaparece, falta água, falta aquilo, aí finda que a agricultura fica desacreditada, finda que fica difícil do secretário fazer um bom trabalho, e aí complica, porque a agricultura, que nem já disse, é uma das principais redes do nosso município. Com relação a esses projetos que estavam caminhando e que se vão caminhar ou não, é algo que a gente fica com a pulga atrás da orelha, mas eu, na posição de vereador, irei cobrar para que eles continuem, né? Porque uma das bandeiras, além da saúde e educação, que eu levantei muito, foi a agricultura. E eu vou sim estar lá, vou estar, inclusive eu já estou para marcar uma reunião com o secretário para a gente ver como vai ficar o corte de terra, por exemplo, que é algo fundamental para o nosso município. E eu quero essa reunião para que quando for em maio, junho, a secretaria ou a prefeitura não venha com a desculpa de dizer que não deu tempo de fazer uma licitação para corte de terra. Se você está hoje cobrando, se você está hoje conversando e tem como fazer essa licitação a partir de agora de janeiro, ele não vai ter essa desculpa futuramente, né? Porque, então assim, na posição de vereador a gente vai cobrar para que isso aconteça, né? Pelo menos vamos chegar próximo, fiscalizar, ver o que é que vai acontecer. Só que é que nem vocês estão bem interessante aí, depende de cada secretário, né? Não sou eu que vou pegar o secretário ali e obrigar ele a executar tal política pública, né? Mas ali a gente vai estar pelo menos acompanhando e, claro, trazendo a transparência para o povo, né? Gente, a secretaria tem feito isso, tem deixado de fazer isso, por isso, por aquilo. Ismael, você falou um pouco de agricultura agora e na fala de posse do prefeito, agora na Câmara de Vereadores, uma das coisas que ele citou naquela fala é que vai colocar 15 tratores para atender o município. Sim. Você vai ficar de olho nessa situação? Sim, claro, é que nem eu já citei, a agricultura eu vou ter um olhar especial também por ela, né? Além da saúde e a educação. E o prefeito citou ali que vou colocar tantos tratores e enfim, ele se empolgou na sua fala e eu acho interessante isso, porque quando ele se empolga, ele se compromete. Então assim, vou estar lá presente, quero ver realmente, de fato, na verdade eu quero fiscalizar, não é nem para depois dizer que não aconteceu, eu quero fiscalizar para depois dizer parabéns prefeito, o corte de terra foi perfeito como foi no nosso mandato. Ismael, nós sabemos que você e Aldemir foram muito procurados, né, pela situação. As conversas que rolou na rua, que vocês estavam sendo muito procurados, e tinham lá as razões por que estavam sendo procurados. Lá atrás você falou que não bate com essa atual gestão, mas ainda fica aqui uma pergunta. Existe ainda, no decorrer dos 4 anos, a possibilidade de você migrar para a situação? Eu vou ser bem enfático com relação a isso. Com relação a ser procurado, eu quero destacar uma fala, né, que teve lá como se diz, no evento de convenção partidária da atual gestão, que ele disse que vai fazer os novos vereadores. Então assim, a gente tem 2 de oposição, mas foi um sonho que o prefeito não realizou. Então assim, ele quer os novos vereadores, é muito promissor como prefeito, ele ter os novos vereadores ao lado dele, né? Porque aí ele coordena do jeito que for. Primeiro eu já digo de novo, eu acho errado a Câmara ela não ser independente. Eu acho que sim, tem que ter vereador de situação de oposição, mas que eles, independente de ser situação ou oposição, façam o seu trabalho independente da prefeitura, independente de política, de acordo político. É um ponto. E com relação a isso aí, eu vou ser bem sincero, não há essa possibilidade. Há a possibilidade de eu não ser, por exemplo, de eu não sair para uma reeleição. Eu vou ser bem sincero. Se daqui a 4 anos dizer não tem mais oposição, você só pode sair vereador se for do lado da situação, eu não saio.
prefiro não sair, pra você ter ideia. Então assim, eu vejo a política dessa forma. Eu tenho meus conceitos, eu fui secretário de Agricultura e no momento que eu achei que não estava fazendo o trabalho que deveria por questões extras, eu pedi para sair, porque eu tenho o meu pensamento de que eu sou jaçanaense e eu quero andar na minha cidade com cabeça erguida. Eu tive várias oportunidades, que eu já disse em outro momento, de sair de Jaçanã, mas eu gosto daqui. Então assim, se eu gosto daqui e eu pretendo passar o resto da minha vida aqui, eu quero passar o resto da minha vida aqui, mas cabeça erguida, olhando, cumprimentando todo mundo, enfim. Então assim, como eu fui secretário de Agricultura, entrei e saí, graças a Deus fui muito bem atendido em todas as casas que eu passei agora. Então mostrou que eu fiz o trabalho que deveria ser feito. Enquanto vereador, eu pretendo fazer a mesma coisa. Então assim, eu quero entrar na política e sair da política quando for preciso, mas sair como eu fiz o meu trabalho, que eu achei que seria o mais certo. E eu acho que nunca vai ser certo eu se aliar à situação, sendo que eu sempre bati contra essa forma da gestão fazer política, que eu sempre falei que a política do prefeito não me representa, como que eu vou estar lá daqui a 2, 3 anos? Então assim, é questão de caráter, eu acho. Então assim, não há essa possibilidade de nenhuma forma. Né? Não há dinheiro que convença, não há nada, porque minha dignidade ela vale mais, né? O nome de Ismael Romão vale mais, o nome do filho de Nego Moto vale mais, então tudo vale muito mais que dinheiro. Nós estamos chegando ao fim do programa e eu gostaria que você deixasse aquela mensagem para os munícipes jaçanaenses e o que eles vão esperar mais de você. Eu primeiro quero mais uma vez agradecer pela oportunidade. Eu quero deixar bem claro que eu pretendo mostrar esse mandato diferente, mas indo sempre com minhas convicções. Em muitos momentos eu não vou agradar todo mundo, porque eu sei que não tem como, né? Tem momentos que eu vou tomar uma atitude que talvez não agrade o grupo de oposição, né? Porque eu estou, por exemplo, elogiando o trabalho do prefeito. Mas aqui não estou dizendo, eu estou entrando para mostrar um legislativo diferente. Se o prefeito acertar 50 vezes, eu vou elogiar 50 vezes. Agora, no momento que ele errar, e se ele errar feio, eu vou entrar com o processo judicial. Entendeu? Se ele errar e for algo que não entre a justiça, mas eu vou estar lá na Câmara repudiando. Porque eu acho que a prefeitura ela tem que trabalhar pelo povo, independente de ser A ou B. É um ponto. Então assim, podem esperar um trabalho transparente, né? Quem já me segue na rede social, continue seguindo, que tudo que eu puder, eu vou estar expondo lá. Quem não segue ainda, me acompanhe, porque tudo que eu trabalhar... Diga aí a sua rede social. No Instagram é @ismaelromão21, né? E é o que eu trabalho mais. Meu WhatsApp eu uso mais de forma pessoal, mas o Instagram é onde eu alimento de forma mais firme, né? É o mesmo Facebook, é Ismael Romão também. Então assim, me siga aí na rede social, que eu quero fazer um trabalho transparente. E outra coisa, tem denúncia, você que é aliado do prefeito, não se preocupe, pode falar comigo, né? Não se preocupe, porque aqui não é a polícia, mas é anônima. Eu já recebi várias denúncias de pessoas que são funcionárias, inclusive contratadas, mas que dizem, Ismael, eu não estou podendo trabalhar porque está faltando isso aqui, eu não estou fazendo meu trabalho da forma que deveria porque está faltando tal equipamento. Então pode denunciar, né? Pode falar comigo, que eu não se preocupe, que eu não vou chegar e dizer, Edgar disse que o prefeito fez isso, em nenhum momento. Porque minha ideia não é prejudicar ninguém, não é expor ninguém. Minha ideia é solucionar o problema, né? Minha ideia é chegar e resolver. Então, se você tem uma denúncia, pode enviar, que eu vou lá, vou procurar o secretário e vou, gente, eu soube que está faltando tal caneta em tal setor. Por que está faltando? E a gente vai tentar trazer a solução. Então, minha ideia é essa. Com relação à política na minha vida, eu tenho a ideia que vou fazer o meu mandato da forma mais coerente possível, vou fazer minhas devidas avaliações. Se daqui a 4 anos eu ver que há necessidade de ir para uma reeleição, eu vou. Se eu vi que não é o momento, eu também não vou, porque eu não trago a política para mim como uma profissão igual outros políticos fazem, né? Eu não tenho nenhuma profissão, vou virar vereador. Eu acho isso muito errado. Então assim, graças a Deus eu tenho minha profissão, a qual eu amo muito. Então a política é só uma experiência a qual eu quero trazer a transformação para a nossa cidade. Então assim, muito obrigado, agradeço mais uma vez o convite, Edgar, e quantas vezes for necessário, estou à sua disposição, à disposição de quem quiser trazer algum esclarecimento para a população, e vamos embora trazer esse projeto diferente de vereança, né? É isso aí, pessoal, valeu. Hoje o bate-papo foi com o Ismael Romão, com certeza o Aldemir virá aí também, para nós fazer aquele bate-papo. Valeu, aquele abraço.